A informação acontecendo para você aqui na Rádio JM. Quem está chegando por aqui trazendo as informações é ela, a Gisele Barcelos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Edson. Boa tarde também a toda a audiência da Rádio JM. Hoje a gente recebe aqui na nossa redação o candidato ao Senado, Fábio Xerém, e vamos aproveitar para fazer algumas perguntas para ele sobre essa reta final de campanha. Uma campanha com várias restrições do ponto de vista financeiro, né? Como é que o senhor avalia esse processo de busca de votos desse ano? Boa tarde, Edson. Boa tarde, Gisele. É um prazer estar aqui na Rádio JM em Uberaba e dizer que a reta final da campanha está maravilhosa. A oportunidade de percorrer Minas Gerais e agora, no penúltimo dia de campanha, estar aqui no Triângulo Mineiro em Uberaba, com a campanha nesse nível, andando no calçadão de Uberaba. Eu estava andando no calçadão de Uberaba e as pessoas me parando e dizendo aí o 1, 2, 3 e dizendo Xerém, vem cá, pedindo para tirar foto. Ora, a gente que está no Brasil com essa aversão à política e aos políticos, me senti muito bem em Uberaba. E como o senhor avalia as pesquisas, né, que tem mostrado, pelo menos até o momento, a Dilma como uma das vagas ao Senado? Tem gente que já cogita que todo mundo está buscando a segunda vaga, é isso mesmo? Olha, nós acreditamos que o eleitor ele quer votar em alguém que ele identifique. O presidente da República é uma figura que todos conhecem, todos gostam muito, alguns não gostam demais da conta, e alguns são neutros, mas conhecem. Acredito que a posição da ex-presidente Dilma nas pesquisas, ao que tudo indica, é uma posição consolidada. E nós estamos empatados. Que mais cresceu em Minas Gerais para o Senado, nós temos boas possibilidades de ocupar essa segunda vaga. E com relação às pesquisas em âmbito de presidente, né? A gente tinha no começo lá o Ciro muito bem colocado, agora, né, com a confirmação do nome do Haddad, já tem o Haddad como possível colocação para o segundo turno. Como é que o senhor avalia aí essas mudanças que aconteceram ao longo da campanha? Olha, eu apoio o Ciro Gomes, né, para a presidência da República, mas tem sentido que esse extremismo acelerou um pouco e existe a possibilidade da nossa eleição terminar no primeiro turno. O senhor apoia Bolsonaro? Eu apoio Ciro Gomes. E falando sobre investimentos, né, aqui na nossa região a gente tem uma promessa que é a questão do Aeroporto Internacional de Cargas. Se eleito, o que o senhor pode falar, né, para os uberabenses, para os uberlandenses nesse sentido? Olha, o Triângulo Mineiro é um exemplo de produtividade, de geração de renda, de geração de emprego, inclusive hoje de geração de caixa para o próprio governo nesse momento tão difícil. Mas a gente acredita que o Triângulo Mineiro podia ser mais, que Uberaba podia ser mais. E não só por conta de uma obra, de um aeroporto, ou então de um gasoduto, algo que se constrói, que se investe. Mas nós estamos perdendo as empresas de serviços, as empresas colaterais que geram muitos empregos. E eu vou dizer por quê. As empresas que trabalham com a sofisticação da matéria-prima, gerando valor agregado, elas estão preferindo se instalar em São Paulo. Todos nós aqui de Uberaba já sabemos do caso da empresa que estava aqui, foi embora para São Paulo e levou os empregos. Por quê? Porque a empresa não gostava do clima de Uberaba? O que aconteceu? Eu vou explicar para o ouvinte da Rádio JM. Aconteceu que a nossa tributação aqui é muito pior do que a de São Paulo. Aconteceu que produzir em São Paulo é mais barato do que produzir em Minas Gerais. Nós acreditamos que todo investimento a ser feito no Triângulo é positivo, mas nós temos que resguardar os pequenos empregos. Nós não podemos só produzir a cana, nós não podemos só produzir a soja. O agronegócio nosso não pode entrar na carreta e ir embora para a indústria que está em São Paulo. Na verdade, a nossa expectativa é criar uma nova forma de tributação no Senado para que Uberaba possa expandir ao máximo o seu potencial sem estar com uma desvantagem de cara. E se você me permite, Gisele, posso falar mais um pouquinho? Eu queria dizer por que isso não aconteceu. Isso não aconteceu aqui em Minas Gerais, no Senado, porque nós só tivemos até hoje, nos últimos 16 anos, senadores pela metade. Por que senadores pela metade?
porque nós só tivemos senadores aqui em Minas Gerais que estão vinculados ou a um partido político ou uma ideologia partidária. E aí, a hora que você chega em Brasília, você só dialoga com essa metade. E aí, a hora que nós vamos tomar as grandes decisões para os investimentos, igual a esse aeroporto aqui do Triângulo, a verba não vem, porque o outro lado está de marcação. Não acontece porque o outro lado fica colocando obstáculos por falta de entendimento com o outro campo político. Pretendo, se eleito, ser um senador por inteiro. Atuar e conversar com todas as correntes políticas e fazer o mandato funcionar. Qualquer prefeito, qualquer governador, qualquer presidente, qualquer outro senador de qualquer outro estado vai ter no Fábio Xerém alguém para conversar, para discutir o Brasil e para resolver o problema com bom senso, com equilíbrio, sem radicalismo. E o senhor falou sobre essa questão da conversa, né, com os candidatos, inclusive com os candidatos, não, com os eleitos, né? Caso o Bolsonaro seja eleito, como é que fica a relação do PDT, né, nessa conversa com o candidato, com hoje candidato PSL, uma vez eleito? Vai ter abertura? Vai ser oposição declarada? Não é o caso somente do PDT. Como o candidato Bolsonaro não tem base no Congresso, nós seremos os últimos a discutir a possibilidade de discordar da população que o elegeu. A postura nos 2 primeiros anos de qualquer partido, de qualquer parlamentar, é uma postura construtiva de avaliação da escolha do povo. Nós não podemos ter mais aquilo que aconteceu na eleição de 2014, onde, após a eleição, o segundo lugar ficou discutindo e batendo boca e atrapalhando o país. Pretendo ser um senador que, independentemente do presidente, serei o primeiro a tentar marcar uma agenda para conversar sobre Minas Gerais e sobre o Triângulo Mineiro, em especial sobre o Uberaba. O senhor acredita que isso vale, então, para toda a bancada do PDT, essa postura de conversa? Acredito que nós não podemos falar por todos, mas nós podemos falar por nós, né? E a nossa trajetória política, ela sempre foi conciliadora, equilibrada, achando que essa disputa entre direita e esquerda fez muito mal ao país e foi pior ainda para Minas Gerais. Falando em Minas Gerais, o que o senhor acredita que vai ser o resultado aqui? Vai ser em primeiro turno? Vai para o segundo turno? Já cheguei a pensar que a eleição seria em primeiro turno aqui. Agora não penso mais. As últimas pesquisas demonstram um crescimento grande do candidato Zema, que é muito forte e reconhecido na região. E agora que ele se viabilizou, esteve presente num debate, se apresentando, acredito que é uma oposição, um pleito respeitável do candidato Zema, e acredito que ele pode surpreender nessa reta final. O PDT chegou até a sinalizar, né, com simpatia para o caso do Márcio Lacerda, né, quando ele foi impedido de ser candidato. E como é que se avalia hoje o desempenho do Adal Clever, que foi lançado, né, pelo MDB para substituir essa lacuna deixada pelo Lacerda? Olha, dizer que Márcio Lacerda seria uma opção muito valiosa para o eleitor. O eleitor poderia escolher no Márcio Lacerda, que foi prefeito 2 mandatos em Belo Horizonte, que trabalhou com todas as correntes políticas, que não está envolvido em nenhum mal feito, que cumpriu nesses 2 mandatos 90% do seu plano de governo, uma opção muito valiosa para o futuro de Minas Gerais. Mas a velha política prevaleceu e o Márcio Lacerda ele não pôde continuar esse caminho. Todas as forças se uniram contra o Márcio Lacerda, com recursos dos mais diversos, e ele não perseverou. Ao receber o apoio dele para a campanha de Senado, eu me senti muito fortalecido para disputar o pleito, tendo nele me apresentado não como simplesmente seu candidato ao Senado, mas como seu amigo, aquele que tinha a responsabilidade de levar uma opção de equilíbrio, de consciência aos mineiros. Assim fiz. O Adal Clever, de outro lado, também procurou fazer o seu papel e caminha ao final da eleição com a cabeça erguida, com a consciência tranquila de ter feito o melhor papel possível. Mas acredito que essa proximidade com o Márcio me deu mais força e eu pude ser reconhecido pelo eleitor com a mesma capacidade, o mesmo equilíbrio e com a mesma honestidade. E é por isso que a gente está em segundo lugar, disputando aí essa cadeira de Senado.
E essa postura de diálogo que o senhor citou também vai valer no caso de Minas Gerais, seja Anastasia ou Pimentel eleito? Seja Anastasia, seja Pimentel, seja Zema, nós estaremos conversando na porta do Palácio da Liberdade. A senha de número 1 vai ser a do senador Fábio Xerém. Muito obrigada, Fábio, Edson. A informação aconteceu.